Eu sempre fui uma pessoa extremamente cética. Na verdade, eu costumava rir quando alguém contava histórias sobre luzes misteriosas, aparições ou coisas que simplesmente não podiam ser explicadas. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos, em uma chácara da minha família no interior de Minas Gerais, ainda me deixa desconfortável quando eu penso no assunto. Até hoje eu não consigo encontrar uma explicação lógica para aquela noite. E talvez seja justamente isso que mais me assusta. Meu avô possuía uma chácara enorme, a cerca de 40 minutos da cidade mais próxima. Era um lugar lindo durante o dia, cercado por pastagens, um pequeno lago e um milharal que parecia não ter fim. Atrás da propriedade havia uma faixa de mata fechada que se estendia por quilômetros. Quando meus avós viajaram para visitar parentes, me ofereceram a casa para passar o fim de semana. Convidei minha namorada da época para ir comigo e ela aceitou na hora. A primeira parte da noite foi perfeita. Fizemos churrasco na varanda, ouvimos música sertaneja antiga que meu avô deixava tocando no rádio da cozinha e passamos horas conversando. Eu me lembro de comentar que o silêncio daquele lugar era estranho. Não era apenas ausência de barulho, parecia que a própria escuridão tinha peso. Minha namorada brincou dizendo que eu estava assistindo filmes de terror demais. Pouco depois da meia-noite, entramos para assistir televisão na sala e acabamos cochilando no sofá. Não faço ideia de quanto tempo dormimos. Só sei que fomos acordados por um som tão forte que eu senti o meu peito vibrar. Era um ruído grave, profundo, parecido com buzina de navio, mas muito mais pesado. Os vidros das janelas tremiam, os pratos dentro do armário chacoalhavam e o piso parecia vibrar sob os nossos pés. O som durou apenas alguns segundos, mas eu juro para vocês que pareceu uma eternidade. Nós nos levantamos assustados e corremos para a janela da sala. Lá fora havia apenas a escuridão do interior. Nenhum carro, nenhuma máquina agrícola, nenhum sinal de atividade humana. Ficamos tentando encontrar uma explicação racional. Talvez algum transformador tivesse explodido na região. Talvez fosse uma máquina trabalhando em alguma fazenda distante. Nenhuma hipótese fazia sentido. Aquele som parecia ter vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto discutíamos o que poderia ter acontecido, um clarão iluminou toda a propriedade. Quando eu digo toda, eu quero dizer toda mesmo. O milharal, o lago, a varanda e até a mata ao fundo ficaram visíveis por uma fração de segundo. Foi mais forte que qualquer relâmpago que eu já vi. O problema é que não havia nuvens no céu, nem trovão, nem chuva. Apenas aquele clarão impossível surgindo do nada. Corremos para outra janela para tentar enxergar melhor o terreno. E foi então que percebemos que o refletor instalado nos fundos da casa havia acendido sozinho. Aquela luz era ativada por sensor de movimento. Meu avô sempre reclamava que ela só disparava quando passavam animais grandes perto da cerca. Ficamos observando a área iluminada quando ouvimos algo que gelou meu sangue. Pareciam vozes. Não exatamente palavras, mas algo muito próximo disso. Um murmúrio baixo vindo da direção do milharal. A princípio pensei que fosse o vento passando pelas folhas, só que o vento havia parado completamente. A minha namorada ouviu o mesmo som e perguntou se havia alguém lá fora. Ficamos em silêncio, tentando entender aquelas vozes estranhas. Era como se várias pessoas cochichassem ao mesmo tempo numa língua desconhecida. E então eu vi algo se mover entre as fileiras de milho. Uma silhueta escura, alta, imóvel. Segundos depois, uma segunda figura apareceu alguns metros ao lado. Eu mesmo nem sei o que pensar quando lembro disso, gente. As duas figuras não caminhavam normalmente. Elas pareciam deslizar entre as plantas. Não balançavam os braços e nem moviam o corpo como uma pessoa normal. Naquele momento, eu tentei ligar para a polícia, mas o meu celular estava completamente sem sinal. O da minha namorada também, nem internet, nem ligação, nada. Enquanto isso, os sussurros ficavam cada vez mais altos. Antes que conseguíssemos decidir o que fazer, o som grave voltou. Dessa vez foi ainda pior. A casa inteira tremeu. Nós cobrimos os ouvidos e começamos a gritar. No exato instante em que o ruído atingiu o ponto mais alto, outro clarão gigantesco explodiu sobre a propriedade. Durante aquela fração de segundo, eu vi claramente as duas figuras. Elas estavam perto da varanda, muito mais próximas do que deveriam estar. E aí, desapareceram. Simplesmente desapareceram.
O silêncio que veio depois foi quase tão assustador quanto o próprio fenômeno. Alguns segundos mais tarde, nossos celulares voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. Liguei para a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, já estava perto do amanhecer. Eles revistaram toda a propriedade, inclusive o milharal e a área próxima à mata. Não encontraram pegadas, marcas de pneu, sinais de invasão ou qualquer coisa que indicasse a presença de alguém ali. Dias depois eu contei tudo ao meu avô. O que ele me respondeu me deixou ainda mais inquieto. Ele disse que alguns moradores antigos daquela região comentavam sobre luzes estranhas aparecendo perto das plantações desde a década de 70. Ninguém jamais conseguiu provar nada e quase ninguém gostava de falar sobre isso. Desde aquela noite, eu nunca mais vi aquelas luzes nem ouvi aquele som. Mas toda vez que eu me lembro do clarão iluminando o milharal e as duas figuras surgindo da escuridão, eu volto para aquele momento. E sinceramente, mesmo depois de tantos anos, eu continuo sem saber o que realmente eu estava observando naquela noite. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em histórias sobrenaturais. Eu sempre achei que a maioria delas tinha alguma explicação lógica, que as pessoas simplesmente não conseguiam enxergar no momento. Mas o que aconteceu comigo no ano passado, em uma pequena casa às margens de uma represa no interior do Paraná, foi diferente. Até hoje, quando tento organizar os acontecimentos na minha cabeça, encontro detalhes que simplesmente não fazem sentido. Naquela época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de quase 6 anos. Não foi uma separação tranquila. Vocês sabem como é que é. Quando uma rotina construída durante anos desaparece de uma hora para outra, até os lugares mais familiares parecem estranhos. Para esfriar a cabeça, eu aceitei a oferta dos meus pais de passar algumas semanas numa casa simples que a nossa família possuía perto de uma represa. O lugar era exatamente o que eu precisava. Havia uma varanda de madeira voltada para a água, uma pequena churrasqueira e um pier antigo onde eu costumava sentar no fim da tarde. Durante o dia eu trabalhava remotamente. À noite eu fazia um café, assistia televisão e passava horas observando a represa. Meu único companheiro era o Thor, o meu cachorro vira-lata que me acompanhava desde filhote. Depois de cerca de 2 semanas vivendo ali, comecei a me sentir melhor. A tristeza da separação estava diminuindo e eu finalmente conseguia dormir sem ficar revivendo conversas antigas. Foi justamente quando a minha vida parecia voltar ao normal que tudo começou. Era um pouco depois das 11 da noite quando eu percebi uma coisa estranha. O Thor estava deitado perto da porta dos fundos e começou a choramingar baixinho. Não era latido, não era medo de trovão. Era um som desconfortável, como se ele estivesse tentando avisar alguma coisa. Quando abri a porta para que ele saísse, ele simplesmente recuou e se escondeu atrás da mesa da cozinha. Eu achei aquilo esquisito, porque o Thor sempre adorou ficar do lado de fora. Resolvi sair sozinho para entender o que estava acontecendo. Foi então que eu vi as luzes. Elas estavam sobre a superfície da represa, muito distantes, próximas da linha do horizonte. Pareciam pequenas esferas brilhantes flutuando acima da água. A princípio, imaginei que fossem barcos, mas logo descartei essa possibilidade quando elas começaram a se mover em direções completamente aleatórias. Fiquei observando por vários minutos. As luzes aceleravam, paravam bruscamente e mudavam de direção sem qualquer transição. Eu nunca tinha visto algo parecido. Mesmo assim, continuei procurando uma explicação racional. Talvez fossem drones. Talvez um fenômeno atmosférico raro. Eu me lembro de voltar para dentro de casa repetindo para mim mesmo que havia uma explicação lógica para aquilo tudo. Na noite seguinte aconteceu novamente, exatamente no mesmo horário. Thor começou a choramingar e se recusou a sair. Dessa vez eu já estava esperando as luzes. Quando fui até a varanda, elas já estavam lá. Só que tinha uma coisa diferente. Elas pareciam mais próximas, não muito mais próximas, mas o suficiente para me deixar desconfortável. E pela primeira vez eu percebi um som. Era um zumbido baixo, um som constante, parecido com a vibração de um poste de energia elétrica, mas vindo da direção da água. Quanto mais eu observava aquelas esferas luminosas, mais forte parecia ficar aquele ruído. Eu não sei explicar porquê, mas comecei a sentir uma sensação muito estranha. Era como se meu corpo inteiro estivesse dizendo para eu voltar para dentro de casa. Na terceira noite, eu estava sentado na varanda esperando. Parte de mim queria provar que aquilo tinha uma explicação comum. Outra parte estava completamente apavorada. O Thor permaneceu ao meu lado o tempo inteiro.
inquieto, olhando fixamente para a represa. Pouco depois das 11, as luzes apareceram novamente. Dessa vez eu as vi surgir do nada, simplesmente surgiram sobre a água. Eu contei mais de 10 luzes. Elas começaram a se mover num padrão estranho. Uma avançava enquanto as outras permaneciam imóveis, depois a outra se movia e depois outra. Aos poucos eu percebi algo que fez o meu estômago gelar. Elas não estavam apenas se movendo, elas estavam vindo na direção da margem onde eu estava. Conforme se aproximavam, o zumbido aumentava. Thor começou a rosnar, algo extremamente raro nele. As luzes estavam perto o suficiente para que eu percebesse que não pareciam lanternas, drones ou qualquer objeto conhecido. Eram literalmente esferas luminosas. Algumas pairavam poucos metros acima da água. Outras pareciam tocar a superfície sem provocar qualquer ondulação. Quando chegaram próximas ao pier, aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. As esferas começaram a se unir lentamente. 2 se transformaram em uma, depois 3, depois 5. Em menos de um minuto, havia apenas uma enorme massa luminosa flutuando sobre a represa. O brilho era tão intenso que iluminava toda a margem. Então, ouvi um estrondo grave vindo da direção da água. Não era uma explosão, não era um trovão. Era um som profundo que parecia atravessar o meu peito. No mesmo instante, a esfera mergulhou em direção à superfície e desapareceu completamente. O zumbido cessou, o brilho sumiu e tudo voltou ao silêncio. Eu permaneci imóvel por vários minutos. O Thor correu para dentro de casa e eu fiz o mesmo logo depois. Passei o resto da madrugada acordado, olhando pela janela e esperando que as luzes retornassem, mas elas nunca mais voltaram. Nos dias seguintes, conversei com pescadores da região e ouvi histórias semelhantes, sempre contadas com voz baixa, como se ninguém gostasse muito de tocar no assunto. Alguns falavam de luzes sobre a água, outros mencionavam sons estranhos durante a madrugada. Nenhum deles tinha uma explicação. Eu também não tenho. Tudo que eu sei é que aquelas 3 noites mudaram a forma como eu enxergo o mundo. Porque, gente, existem coisas que acontecem diante dos nossos olhos e que simplesmente desafiam qualquer lógica que conhecemos. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Na verdade, eu sempre gostei de lugares isolados. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para aceitar que o que aconteceu comigo na Serra Catarinense não tinha nenhuma explicação simples. Já contei essa história para poucas pessoas, porque sinceramente eu mesma tenho dificuldade de acreditar nela. Mas tudo aconteceu exatamente da forma como eu vou contar. Na época, eu estava passando por uma fase complicada na vida. Havia perdido meu emprego alguns meses antes e a ansiedade estava consumindo os meus dias. Um amigo sugeriu que eu passasse alguns dias em uma pousada rural na Serra Catarinense para descansar a cabeça. Parecia uma boa ideia. O lugar ficava longe da cidade, cercado por araucárias e montanhas cobertas por neblina quase o tempo inteiro. Nos primeiros dias, a tranquilidade do local me fez muito bem. Eu passava as manhãs caminhando pelas trilhas da região e as tardes observando a paisagem da varanda da pousada. À noite, depois do jantar, eu tinha o hábito de fazer pequenas caminhadas sozinha pelas estradas de terra próximas à propriedade. Aquilo me ajudava a organizar os meus pensamentos. Na 4ª noite da viagem, eu saí para caminhar um pouco mais tarde do que o normal. O frio estava intenso e a neblina começava a descer pelas encostas. Mesmo assim, eu segui uma estrada de terra que passava ao lado de uma área de mata fechada. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir os meus próprios passos esmagando o cascalho. Foi durante essa caminhada que ouvi o primeiro som estranho. Era um ruído pulsante, difícil de descrever. Parecia uma vibração grave que aumentava e diminuía lentamente, como se algo enorme estivesse respirando em um lugar dentro da floresta. No começo, eu achei que fosse alguma máquina distante funcionando numa fazenda da região. Continuei caminhando enquanto tentava identificar a origem do som. Conforme avançava, a vibração parecia ficar mais forte. Eu parava de ouvir e ela desaparecia. Voltava a caminhar e o som retornava. Aquilo começou a me incomodar porque não se parecia com nenhum barulho que eu já tivesse ouvido antes. Alguns minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Todos os sons da mata desapareceram. Os grilos pararam, o vento sumiu. Nem mesmo as folhas das árvores produziam qualquer ruído. Foi como se alguém tivesse desligado completamente o ambiente ao meu redor. Eu me lembro de sentir um frio percorrer a minha espinha naquele momento. Enquanto tentava entender aquele silêncio impossível,
ouvi algo se mover entre as árvores. Virei rapidamente a lanterna do meu celular naquela direção, mas a neblina dificultava enxergar qualquer coisa. Foi então que eu percebi uma silhueta parada entre os troncos. A figura estava imóvel, alta demais para ser uma pessoa comum. No começo eu pensei que fosse uma árvore torta ou algum efeito causado pela neblina, mas então a figura se moveu. Não foi um passo, não foi um gesto, foi apenas uma pequena inclinada da cabeça, como se estivesse observando cada movimento meu. Meu coração disparou imediatamente. Eu deveria ter ido embora naquele instante. Qualquer pessoa sensata faria isso. Mas a curiosidade falou mais alto. Eu dei alguns passos na direção da figura. Foi quando percebi que ela era muito maior do que eu tinha imaginado. Devia ter mais de 2 metros de altura. O corpo era extremamente fino e os braços pareciam longos demais para uma pessoa normal. A figura reagiu ao meu movimento. Ela se curvou levemente para frente, como um animal prestes a correr. Eu congelei. Por alguns segundos, ficamos apenas nos encarando através da neblina. E então ouvi algo refletir a luz da minha lanterna. 2 pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que até hoje eu tenho dificuldade em explicar. A criatura, ou seja lá o que fosse, emitiu um som agudo e estranho, completamente diferente da vibração que eu tinha ouvido antes. Logo depois disparou mata adentro. Não correu como um ser humano. O movimento parecia rápido demais, quase impossível. Em poucos segundos desapareceu entre as árvores. Assustada, eu comecei a voltar para a pousada o mais rápido que eu podia. Quando finalmente cheguei no estacionamento, encontrei o proprietário me esperando do lado de fora. Ele parecia nervoso. Perguntou onde eu tinha estado durante toda a madrugada. Eu ri e respondi que tinha saído para caminhar por cerca de 40 minutos. Foi então que ele me mostrou o relógio. Eu estava fora há mais de 4 horas. Naquele instante, eu senti um medo diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Eu lembrava claramente de cada momento da caminhada. Não existia nenhuma lacuna na minha memória. Mesmo assim, 4 horas da minha vida simplesmente haviam desaparecido. Eu passei o restante da noite acordada, tentando entender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, conversei diretamente com alguns moradores da região. Nenhum deles pareceu surpreso quando eu mencionei os sons estranhos na mata. Um senhor apenas me respondeu que certas áreas da serra não eram boas para caminhar depois que escurecia. Quando perguntei o motivo, ele apenas sorriu e mudou de assunto. Voltei para casa 2 dias depois. Nunca mais vi aquela figura e nunca mais perdi horas da minha memória. Mas às vezes, durante as noites muito silenciosas, eu me lembro daquele som pulsante vindo da floresta. E toda vez que isso acontece, uma pergunta volta à minha cabeça. Se eu realmente fiquei desaparecida durante 4 horas, o que aconteceu comigo naquele tempo que eu não consigo lembrar? Me conta aqui nos comentários o que você acha que aconteceu. Eu trabalho viajando há praticamente toda a minha vida adulta. Já rodei milhares de quilômetros por estradas de todo o Brasil e, por isso mesmo, nunca fui o tipo de pessoa que se impressiona facilmente com histórias de fantasmas ou aparições. Quem passa muito tempo dirigindo durante a madrugada sabe que o cansaço pode fazer a mente pregar peças. Durante anos, eu acreditei que todos os relatos estranhos que eu escutava nas estradas tinham alguma explicação racional, até a viagem que eu fiz pelo interior do Rio Grande do Sul. Na época, eu representava uma empresa que atendia pequenos produtos rurais. Era comum passar o dia visitando propriedades e voltar para casa apenas durante a noite. Numa sexta-feira de inverno, terminei uma reunião mais tarde do que o previsto numa cidade pequena próxima à fronteira. Meu plano era dirigir algumas horas e dormir em casa. A noite estava típica da região. Frio intenso, vento constante e uma neblina que aparecia e desaparecia ao longo do trajeto. Apesar do horário avançado, eu estava tranquilo. O movimento na estrada era praticamente inexistente. Durante longos períodos eu não cruzava com nenhum outro veículo. Por volta da 1 da manhã, entre 2 municípios pequenos, eu comecei a perceber algo estranho. O rádio do carro começou a apresentar interferências. Primeiro pensei que fosse falta de sinal. Afinal, aquela região possuía vários trechos sem cobertura. Mas aquilo parecia diferente. O som ficava chiando por alguns segundos e depois voltava ao normal. Pouco tempo depois, uma voz surgiu no meio da interferência. Não parecia transmissão de rádio.
Parecia alguém falando muito baixo. Eu não conseguia entender nenhuma palavra. A voz surgia e desaparecia rapidamente entre os ruídos. Depois de alguns minutos, o rádio voltou ao normal e eu praticamente esqueci o assunto. A estrada seguia cercada por campos abertos dos dois lados. Em alguns pontos havia apenas escuridão até onde os olhos conseguiam alcançar. Foi então que eu vi uma luz à distância. Parecia a luz traseira de algum veículo parado no acostamento. Nada incomum. Continuei dirigindo normalmente. Conforme me aproximava, percebi que aquela luz não estava parada. Ela parecia se mover lentamente sobre o campo ao lado da estrada. Achei que fosse alguém usando uma lanterna. Talvez um funcionário de alguma fazenda verificando os animais. Ainda assim, aquilo me chamou a atenção porque era muito tarde para alguém estar trabalhando naquele frio. A luz continuou se movendo paralelamente ao meu carro durante alguns minutos. Quanto mais eu observava, mais estranho parecia. Ela não iluminava nada ao redor. Era apenas um ponto luminoso flutuando na escuridão. Em determinado momento, a luz simplesmente desapareceu. Foi exatamente quando a luz sumiu que algo surgiu na pista. Um homem estava parado bem no meio da estrada. Eu pisei no freio imediatamente. Meu coração quase saiu pela boca. A figura estava a poucos metros do carro. Era impossível entender como alguém havia aparecido tão de repente ali. Eu teria visto se ele estivesse caminhando pelo acostamento. Quando o veículo finalmente parou, fiquei observando através do para-brisa. O homem não fazia absolutamente nada. Não pedia ajuda, não acenava, não demonstrava qualquer reação à presença do carro. Ele apenas permanecia imóvel. A neblina começou a passar lentamente pela pista e, durante alguns segundos, encobriu completamente aquela figura. Quando a névoa diminuiu, o homem havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Não correu para o mato, não saiu da estrada, não havia lugar para onde ele pudesse ter ido em tão pouco tempo. Assustado, tranquei as portas e acelerei novamente. Enquanto tentava processar o que tinha acabado de acontecer, o rádio voltou a chiar. Dessa vez a voz era mais clara. Eu ainda não conseguia entender as palavras, mas havia algo diferente. Parecia que alguém estava sussurrando muito próximo do microfone. Alguns quilômetros depois, encontrei um posto de combustível que funcionava durante a madrugada. Parei para tomar um café e recuperar a calma. Acabei comentando o ocorrido com o frentista. Assim que mencionei o trecho da estrada onde tudo aconteceu, a expressão dele mudou. O homem ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar exatamente onde eu tinha visto aquela figura. Quando expliquei o local, ele apenas respondeu que eu não era o primeiro motorista a relatar algo semelhante naquela região. Segundo ele, caminhoneiros e viajantes comentavam sobre luzes estranhas nos campos e sobre uma figura parada na pista durante a madrugada. Alguns juravam que era apenas imaginação causada pelo cansaço. Outros não tinham tanta certeza. Terminei o café, agradeci e continuei minha viagem. Nunca mais passei por aquela estrada durante a noite. Até hoje eu não sei o que eu vi. Talvez fosse apenas exaustão. Talvez minha mente tenha interpretado sombras e neblina da maneira errada. Mas existe um detalhe que ainda me incomoda. Quando cheguei em casa naquela manhã, percebi que meu relógio marcava quase uma hora a mais do que deveria. Por mais que eu refaça aquela viagem mentalmente, existe um período inteiro que eu simplesmente não consigo explicar. E, sinceramente, eu não sei se eu realmente quero descobrir o que aconteceu naquela estrada. Mas agora eu quero saber de você. Se você quiser compartilhar qualquer relato, se você sabe de alguém que já passou por alguma situação parecida com algum desses relatos que eu acabei de te contar, me fala aqui nos comentários porque eu vou querer saber. E já aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo maravilhoso desse canal. Um abraço e até a próxima história.